Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF decide que é válida a norma que autoriza Ministério Público e Polícia a requisitar de empresas de telefonia dados cadastrais de investigados. CGU tem 60 dias para ampliar relatório sobre municípios contemplados com emendas parlamentares. STJ considera válida a ordem de apreensão de passaporte de devedor que vendeu tudo e fugiu do país. Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha. E eu sou Walter Lima. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira que autoridades policiais e o Ministério Público podem requisitar dados cadastrais de pessoas investigadas a empresas de telefonia sem a necessidade de ordem judicial. Os ministros frisaram, no entanto, que as informações devem ser restritas a dados de qualificação pessoal, filiação e endereço de pessoas investigadas. Marcelo Della Libera. A ação foi movida pela Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado, a Abrafix, contra dispositivo da Lei de Lavagem de Dinheiro, que estabelece que autoridades policiais e o Ministério Público podem ter acesso a dados cadastrais de investigados, como filiação, endereço e qualificação pessoal, mantidos por empresas de telefonia sem a necessidade de ordem judicial. Na sessão virtual em que o julgamento foi iniciado, o relator ministro Nunes Marques votou para declarar constitucional o trecho da lei. Já o ministro Gilmar Mendes ponderou que a expressão dados cadastrais seria ampla e poderia incluir dados protegidos por sigilo. Por essa razão, votou para restringir a interpretação do dispositivo. Na sessão de hoje, Nunes Marques acolheu a preocupação de Gilmar Mendes. Os demais ministros também acompanharam esse novo entendimento. O ministro do STF, Flávio Dino, deu 60 dias para que a Controladoria Geral da União amplie o relatório sobre os municípios mais beneficiados pelas emendas parlamentares. Foi tomada na ação que trata do orçamento secreto. No último dia 6, a CGU apresentou um relatório com os 10 municípios mais beneficiados, mas a metodologia utilizada gerou uma amostragem de municípios concentrados na região norte. O novo relatório deverá informar os 6 municípios mais beneficiados nas demais regiões. Para o STJ, é cabível ordem judicial para apreender e reter passaporte de cidadão que vendeu bens e saiu do país. No caso julgado, o devedor fugiu na véspera do trânsito em julgado da sentença em que foi condenado em razão de dívida. Fátima Uchoa. O devedor alegou entre os motivos que a medida foi desproporcional e violou o direito de ir e vir, mas a terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso em habeas corpus. A ministra relatora Nancy Andrighi apontou ter sido comprovado no processo que o cidadão fugiu e que foram esgotados os meios tradicionais para tentar garantir o direito do credor, motivo pelo qual a medida atípica e excepcional de apreensão e retenção do passaporte é adequada. Supermercado é condenado por dispensar trabalhadora com transtorno afetivo bipolar. Para a segunda turma do TST, houve discriminação, já que a empregada foi tratada diferente e foi demitida após ser afastada por causa do transtorno. Larissa de Paula. A trabalhadora disse que começou a ser perseguida quando avisou a empresa sobre o tratamento. Logo depois, ela foi demitida. O pedido de indenização foi negado em primeiro e segundo graus. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho teve outro entendimento e condenou o supermercado a pagar R$15 mil à encarregada. O Ministério Público Eleitoral assina protocolo para atuação conjunta com os órgãos de segurança pública no combate à violência política praticada contra as mulheres. Além do MP eleitoral, o deslocamento, ou seja, o documento, foi assinado pela Procuradoria-Geral Eleitoral, pela Secretaria da Mulher na Câmara dos Deputados e pelo Conselho Nacional de Segurança de Secretários de Segurança Pública. Vanessa Pereira. O objetivo do protocolo é assegurar o atendimento adequado às vítimas de violência política de gênero de forma presencial ou online, bem como a adequada identificação e apuração dos casos com o envio das informações colhidas no registro inicial à Polícia Federal e ao Ministério Público, que é o órgão com atribuição para apresentar a ação à Justiça pedindo a punição dos agressores. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse rádio e tvjustiça.jus.br ou ouça ao vivo pelo TuneIn. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.